Alô povo, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo aqui, rapidinho aqui para uma live muito importante, muito especial, que você fala para mim da onde que você está me assistindo. Isso, da onde que você me vê nesse instante, de qual lugar aí do país, de qual lugar que você está me assistindo. Deixa eu arrumar esse negócio aqui que tá meio manco aí, olha só, velho. Sejam todos bem-vindos a uma live muito especial. Nós queremos falar hoje sobre um assunto importante que tem a ver com a sua saúde emocional. Sabe que a saúde física ela é importante, mas a saúde emocional ela é muito importante também, porque grande parte das doenças que acabam vindo para a nossa vida, elas são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. São doenças que acabam vindo para nos machucar, nos maltratar, para destruir completamente a gente. E como o campo aqui é o campo da mente, o campo das emoções, se você não cuida da sua mente, consequentemente você vai ter um sério de problemas aí na sua vida, né? Na sua carreira. E o empreendedorismo ele pode parecer que uma carreira altamente atraente, e de fato ele é. Você começa, afinal, a trabalhar por si mesmo em sua própria agenda enquanto persegue as suas paixões. Mas a ansiedade é algo complicado e por isso a gente hoje está falando sobre como superar a sua ansiedade empreendedora. Tá certo? Então, vamos em frente. No entanto, o esforço pode parecer assim mais estressante do que você imagina. Por quê? Os prazos, as despesas, os contratempos inesperados, muitos empreendedores se vêm lutando contra a ansiedade em vez de saborearem as suas realizações, que elas são muito importantes. E a gente tem muita vitória, não é verdade? E, consequentemente, os empreendedores acabam tendo uma série de problemas quando eles não cuidam desses detalhes. E tudo que você deseja, tudo que você quer está além do medo que você tem. Então, não permita ou não deixe que esses medos acabem ofuscando as suas ambições empresariais. Nesta live agora, eu quero te passar algumas maneiras de você superar o estresse do trabalho autônomo e continuar no caminho para o sucesso. Que tal, hein? Se você é um empreendedor, se você é uma empreendedora, um microempresário, um profissional liberal, essa live é para você e até você, dona de casa também, que no dia a dia você também aí tem os seus empreendimentos, tá certo? Então vamos comigo aqui agora e eu quero apresentar assim algumas maneiras de como que você consegue resolver essa questão da ansiedade empreendedora e como que você pode superar então essa situação, tá certo? O primeiro ponto, então, toma nota aí, e o primeiro ponto que eu queria trabalhar com você é o seguinte: identifique a fonte de sua ansiedade, tá certo? Lembra que eu sempre em todas as lives eu falo que tudo começa na mente, né? Mas ela tem um gatilho, da onde ela dispara, da onde que ela vem. E se você está tendo ansiedade, você precisa entender, compreender e identificar esse gatilho. Porque assim, você não pode com o inimigo se você não o conhece. Se ele está escondido. E a ansiedade é um inimigo invisível. Quando você menos espera, ela aparece. E consequentemente ela te maltrata, ela te machuca, ela te arrebenta, ela destrói com você. Então, você precisa identificar que inimigo é esse, para você saber qual é o gatilho que dispara, onde que ele se encontra e como que você pode fazer para resolver essa questão. Então, assim, pense algo muito importante. Não há estresse lá fora. Nós impomos o estresse a nós mesmos devido ao medo de algo que ainda não aconteceu. A gente acaba potencializando os nossos sentimentos, potencializando os nossos pensamentos. E ansiedade é você sofrer o excesso de futuro, ou seja, algo que ainda não existe, algo que ainda não veio, e você acaba tendo um problema sério em relação a isso. Então, estamos projetando algo para o futuro e algo que nem sequer existe. A verdadeira questão é que quando nós fazemos isso, nós acabamos ativando o hormônio do estresse e padrões cerebrais que nos impedem de ter um desempenho ideal. Esses hormônios são ativados e, consequentemente, eles acabam te travando, eles acabam te paralisando, porque o medo paralisa. Descubra o que você tem medo, do que você tem medo. Que medo é esse que não é real, que te paralisa? Então, deixe de lado isso e relaxe. Então, o primeiro ponto para você governar ou você controlar
ansiedade empreendedora e até superá-la é você identificar a fonte da ansiedade, e a fonte da ansiedade geralmente está relacionada a um medo que você tem, um medo que ele é invisível, ou seja, um medo de algo que é do futuro que ainda não aconteceu. Identifique esse medo, descubra que tipo de medo você está tendo, esse medo irreal de algo que não aconteceu, e consequentemente relaxe e se permita. Você não pode lutar contra um inimigo que você não conhece. Quando você conhece esse inimigo, então, meu amigo, aí você sabe qual é o gatilho, aquilo que dispara, e você consegue então superar a ansiedade que tem travado você, que tem arrebentado com você, que tem jogado você para baixo, tá certo? Então, o segundo ponto agora que eu quero apresentar para você, você precisa se recarregar diariamente. Você não tem um celular? O celular constantemente você tem que carregar ele. Você tem que carregar ele, às vezes tem celular que, meu amigo, tá tão mal viciado a bateria que tem que carregar diariamente. Então, quando você olha para isso, nós também, como seres humanos, precisamos nos recarregar, porque a gente recebe tanta carga negativa de tantos cantos, de tantos lugares que nos maltratam, nos machucam, nos jogam para baixo, que você precisa sobrecarregar, você precisa carregar a bateria da tua energia vital. E isso tem que ser diariamente. Você não pode ficar aí uma semana para depois você carregar essa bateria. É difícil a gente ter o melhor desempenho quando nós estamos estressados. Se você está estressado, você precisa encontrar algo que recarregue você. E o que você poderia usar para recarregar você? Existem algumas coisas que você pode fazer uso. Você pode estar tempo no meio da natureza, você pode buscar a atenção plena, a meditação, você pode malhar, você pode gastar tempo com a família, com animal de estimação, um bichinho, ele faz a diferença. Você pode esculpir, então, um tempo necessário diariamente a cada dia para você se recarregar. Há uma fonte de uma pesquisa sobre o impacto da meditação baixa. O que é meditação baixa? É uma meditação de pelo menos 10 minutos por dia, que ela te ajuda a ter a atenção plena, para ligar mesmo o seu cérebro aí através da meditação, e ela nos permite sustentar a nossa função cerebral executiva. Então, você precisa se recarregar diariamente. Ache uma maneira, uma fuga para a tua cabeça aí, para você conseguir se recarregar, ou seja, recarregar as suas baterias e ter energia vital para você superar a ansiedade empreendedora. Uma outra coisa muito importante que a gente geralmente não faz é parar um pouquinho durante o dia e respirar. Parar e respirar é muito importante. É tão simples, mas a maioria das pessoas elas ignoram a prática da respiração. E eu tenho já ensinado, e eu era uma pessoa também que não sabia respirar, e eu achei incrível porque uma das curiosidades do pulmão, do nosso pulmão, é que ele tem uma capacidade de armazenar 5,5 litros de oxigênio. E o interessante é que desde que a gente nasce, a gente não usa a capacidade total que hoje o pulmão tem, a elasticidade que ele tem. E de pequenininho pode ver como que uma criança respira. E nós adultos acabamos tendo uma dificuldade voltando a essa situação de não saber respirar da maneira correta. E consequentemente, se você não sabe respirar da maneira correta, você vai ter assim sérios problemas para o futuro. Então procure respirar da maneira correta, que é enchendo mesmo essa capacidade que o seu pulmão tem com oxigênio. Já que tem uma capacidade de 5,5 litros de oxigênio, coloca para dentro. Porque quando você respira da forma correta, você oxigena o seu cérebro, você oxigena as suas células, você traz saúde para dentro de você. E sabe que a cada respirada, ao respirar, você renova de oxigênio dentro de você apenas meio litro. Então imagine, ainda fica uma quantidade de oxigênio que não está tão legal lá dentro. Então respire mais, use a capacidade da sua elasticidade pulmonar para você ter maior qualidade de vida. E é algo tão simples, mas as pessoas acabam ignorando. E quando o estresse está aumentando, ele não apenas cria ansiedade, mas também nos coloca em uma mentalidade reativa, ou seja, algo que vai reagir, inclusive, contra você. Eu descobri que parar no meio de estressores para respirar profundamente 3 vezes em cada momento que você está assim, naquele pico de ansiedade, a minha ansiedade diminui, e eu já fiz teste com outras pessoas que eu atendi,
e também diminui, e já recomendei para muita gente que faz, também diminui, e já vi pesquisas sobre isso também. Então, quando eu faço o exercício de respiração, meu foco melhora, eu fico mais equipado para liderar e vencer. Então, como que você pode fazer isso? Você poderia estar perguntando, é simples. Você está no pico de ansiedade, disparou um gatilho para ansiedade, puxe o oxigênio assim, ó, pelo seu nariz, profundamente. Você pode fazer o teste, porque a ideia é encher mais aqui a sua barriga, não o tórax aqui, né? Então você tem que sentir como se fosse uma bexiga. Você puxa o ar como se ele estivesse jogando para fora mesmo. E você pode respirar 4 segundos, 3 segundos, 5 segundos puxando o ar, não aumentando o peito, mas a barriga aqui, soltando pelo nariz. Respira e solta. E você pode fazer tranquilamente umas 3 vezes, 4 vezes, no momento de pico, respire. Pode fazer soltar pelo nariz, pode soltar pela boca também, mas na hora, se concentre na sua respiração e sinta o ar entrando dentro de você, sinta o ar saindo de dentro de você. E é um exercício fantástico, prático, simples e que as pessoas ignoram. Respire mais, tenha mais qualidade de vida, e você vai ver que você vai ter muito mais saúde. Quando a coisa estiver pegando, pare por um instante, se concentre aí na prática da respiração e você vai ver então a diferença. Pare e respire. O quarto ponto agora que eu queria apresentar para você é o seguinte, ó. Concentre naquilo que você está fazendo e não naquilo que falta fazer. A gente acaba perdendo o nosso foco quando a gente começa a se preocupar muito com as outras coisas de fora. E a gente perde o foco, porque a gente começa a olhar para o lado. Você tem um objetivo, você tem uma tarefa, você tem algo que você tem que desenvolver. Se você fica olhando para a quantidade de coisas, você vai perder o foco. Consequentemente, a ansiedade vai te arrebentar no mundo do empreendedorismo ou em qualquer atividade da tua vida. Então, esse é o quarto ponto que eu estou falando para você aqui agora. Esse é um ponto que você precisa se concentrar naquilo que tem que fazer. E o resto, você não se preocupa. Depois vai chegar a hora deles. Então, como que você faz? A ansiedade vem principalmente de dentro. A ansiedade não é algo que vem de fora. Ela vem de dentro da gente. E, consequentemente, quem cria a ansiedade dentro de nós é nós mesmos. Principalmente com os hábitos e as coisas que nós fazemos no dia a dia. Então, acabamos perdendo o foco e a gente perde o foco no agora e acabamos ficando olhando para o futuro, e o futuro é negativo, porque se você tem um monte de coisa para fazer e você não está conseguindo nem fazer essa, que é a mais urgente, então você precisa separar, pois por coisas importantes, coisas urgentes. Existem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Procure colocar as coisas urgentes primeiro, se organize para isso, entende? Em vez de você ficar focando no que estamos fazendo ou no que você precisa fazer, pense de uma maneira diferente. Não fique, é importante, lógico, ter um plano para o futuro, mas não fique olhando só para o futuro. Você precisa ficar mentalmente no presente. E eu poderia dar aí, quem sabe, um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que você, além de trabalhar, você tem dentro da sua empresa algumas tarefas a desenvolver, você precisa entregar ou produzir algum tipo de produto, algum tipo de serviço para o seu cliente, e você tem uma série de trabalhos. Então tem muitas coisas importantes, mas tem coisas que não são urgentes. Então você precisa se concentrar naquilo que precisa fazer agora, não nas coisas do futuro. Faz primeiro agora e depois se preocupa com as coisas do futuro. Um mentor meu me ensinou que basta fazer o que você está fazendo. Então reúna todos os momentos de fazer juntos e você notará que a ansiedade diminui. E olha, é incrível, porque quando você estabelece uma agenda de prioridades e você coloca num primeiro momento aquilo que é importante, mas é urgente, e você realiza, dá um senso de alegria, de prazer, de felicidade. E você vai vencendo cada desafio e cada etapa. Então concentre naquilo que você está fazendo e não no resto para fazer, tá bom? Vamos a um outro ponto aqui agora, o quinto ponto dessa live que eu queria apresentar para você superar a ansiedade empreendedora. Faça apenas o que somente você pode fazer. E é interessante isso porque muitos empreendedores, e talvez você, eu já caí nisso, e amigos que eu conheço já caíram nisso também, caem na armadilha de pensar que precisam fazer tudo. Ei, pare por um instante, você não é um super-herói.
Você não é um super-herói que você consegue fazer todas as coisas. Existem coisas que não dependem de você. Tem coisas que é primordial você colocar a mão, é você que tem que fazer. Mas tem coisas que não dependem de você. E quando a gente olha para isso, essa sensação de você estar sobrecarregado causa uma enorme quantidade de ansiedade. Porque como tudo começa na mente, e aqui é uma pressão muito grande, é uma convulsão muito forte dentro da nossa mente, se a gente começa a acreditar que só você, já aconteceu isso com você? Coloque para mim nos comentários se já aconteceu na sua vida aí, de você acreditar que você é insubstituível. E sabe quando que a gente descobre que a gente é insubstituível? Quando a gente morre a gente não descobre, né? Mas as pessoas que estão à volta vão perceber. Você não é uma pessoa insubstituível. Mas se você cair de cama, como é que anda a sua empresa? Quer dizer que vai travar tudo? Vai paralisar tudo? Então você não precisa fazer tudo. Você precisa olhar de uma maneira diferente. Descubra aquilo que só você pode fazer, que é o teu toque, é a tua especialidade, é a tua expertise que você tem e outra pessoa de repente não tem, e todo o resto você pode delegar em qualquer área da vida, inclusive nas atividades domésticas. Delegue. Esse é algo que vai ser fantástico na tua vida. Por quê? Porque a sua disposição de delegar, para você ter uma ideia, é inversamente proporcional à sua ansiedade. Ou seja, uma depende da outra. Se você não delega, consequentemente a sua ansiedade aumenta. Porque você tem um monte de tarefas para estar realizando a cada dia, você não vai conseguir fazer em tempo hábil, consequentemente o pico de ansiedade maléfica vai arrebentar com você. E eu já falei sobre os dois tipos de ansiedade, a ansiedade benéfica e a ansiedade maléfica. A ansiedade benéfica ela é bem-vinda, a ansiedade maléfica de jeito nenhum, porque ela arrebenta com você, ela te maltrata, ela te destrói e consequentemente vai te causar problemas sérios de doenças. E se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter problemas sérios no futuro. E a ansiedade maléfica, ela é, para você ter uma ideia, a filha da... a ansiedade maléfica vai te levar a doenças psicossomáticas. E grande parte das doenças psicossomáticas são fruto da mente. Dentre elas, a própria depressão. Vai sair como fruto, ou seja, a depressão é uma filha da ansiedade. Então, cuide da sua ansiedade se você não quiser enfrentar o dado terrível no futuro, que é o dado de 2030, que os especialistas já estão alertando, que a causa de morte no mundo, a maior causa de morte será a depressão. E hoje, para você ter uma ideia, no Brasil são 18.600.000 pessoas diagnosticadas com ansiedade. E grande parte delas está no mundo empresarial. Então, você precisa fazer aquilo que você tem a capacidade, mas delegar aquilo que outros também podem fazer. Tá certo? Então, vamos agora ao sexto ponto. O sexto ponto é identifique o que é importante versus aquilo que é urgente. Eu até já falei um pouquinho sobre isso. A ansiedade empreendedora geralmente é provocada pelo número de coisas que devem ser feitas dentro de um negócio. Então, é muita coisa para ser feita. E você precisa identificar aquilo que é importante e aquilo que é imperativo. Se você está constantemente lidando com assuntos urgentes, você só está apagando incêndio. Porque se virou um assunto urgente já na tua empresa, na tua vida, você está apagando incêndio. Porque quando você se organiza de uma forma empresarial como um empreendedor, você não tem que ficar correndo apagando incêndio para tudo que é lado. Você começa a olhar de uma forma diferente para a tua empresa, de uma maneira diferente, e a coisa começa a ser orquestrada e vai andar da maneira que você está desenhando. Você precisa se reagrupar, bloquear o dia. É uma maneira fácil de garantir que tudo o que deve ser feito seja feito, eliminando a ansiedade. Então, assim, tem coisas que você precisa bloquear. Tem coisas que você tem que colocar naquela tabelinha dos quadrantes que eu já ensinei aqui, aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Tem coisas que são urgentes e tem que fazer agora, não é amanhã. Amanhã é só nas Casas Bahia, viu? Urgente e são coisas que você precisa fazer, mais urgentes, importantes, que de repente, ou melhor, importantes que não sejam urgentes, você deixa para depois. Então, cuide desse detalhe, atente aí para os quadrantes que a gente já estudou aqui, que vai fazer a diferença aí na sua vida, tá certo? Vamos ao sétimo ponto agora, que é muito importante para um empreendedor e que grande parte dos empreendedores, eles acabam fracassando, que é comemore as vitórias. Não importa quão pequenas elas possam ser. Não existe vitórias insignificantes.
E tem muita gente que deixa passar de lado isso. Comemore as pequenas vitórias. Nos detalhes estão as coisas boas, nos detalhes estão a diferença, nos detalhes está o sucesso ou o fracasso. Cuide dos detalhes na sua empresa. Os empresários, ou nós empreendedores, podemos atravessar o buraco do coelho com uma ansiedade avassaladora com bastante facilidade. Mas uma maneira de manter a cabeça acima da água é identificar e comemorar as vitórias diárias, porque todos nós temos pequenas vitórias. Se você tem um empreendimento em que você trabalha com força braçal e você passa um dia inteiro e ninguém se acidenta na tua obra ou na tua empresa, é motivo de comemoração. Essa é uma vitória diária. Você, de repente, as máquinas que você usa na tua empresa, passou um dia inteiro, essas máquinas não estragaram, é uma pequena vitória, mas é motivo de comemoração. O empreendedor que comemora é o empreendedor mais feliz. O empreendedor que comemora pequenas vitórias é um empreendedor que diminui o pico da sua ansiedade. E a ansiedade está dentro da mente e depende de você. Não depende de uma outra pessoa, depende unicamente, exclusivamente de você. Então comemore pequenas vitórias. Quando você se concentra naquilo que está dando certo, você começa a ganhar impulso, você começa a ter mais confiança, você começa a acreditar mais. Porque se você só depende de comemorar vitória quando você abre o teu pitch de vendas, quando você vende o teu produto, o teu serviço, entrou dinheiro no banco, entrou dinheiro na carteira, entrou mais clientes na sua carteira de clientes, e só ali você acha que é motivo de comemorar, comemore as pequenas vitórias. Os pequenos fechamentos de contrato, comemore aquelas coisas que te trazem alegria no dia a dia, as pequenas coisas. Se concentre nas vitórias, e quando você se concentra nas vitórias, o resultado é que vão vir mais vitórias. Sabe que tem um pensamento aí no livro dos cristãos, que é a Bíblia, que é um pensamento no livro de Provérbios, um texto no livro de Provérbios que diz: assim como imagina na sua alma será. E a alma na Bíblia, ela é tida como a mente, a sede da razão. A sede da razão não é o coração. Muitos de nós acreditamos que é o coração, né? A gente até fala, né? Tô apaixonado, tô com dor no coração, aquele tipo de coisa, e papapá e tal. Mas, para você ter uma ideia, a sede das nossas emoções é a razão. E quando você começa a se concentrar nas vitórias, consequentemente, você começa a ter mais delas, ou seja, você se concentra na vitória, a lei da atração, ela atrai para a tua vida, vai voltar para você. Então invista aí, meu amigo e minha amiga, nas pequenas vitórias. E o último ponto que eu queria trabalhar com você é o número 8, continue voltando ao seu porquê. Ser empreendedor é fácil? Não é fácil. E inclusive pode ser muito estressante, pode ser que você esteja vivendo um pico de ansiedade, esteja vivendo um pico de estresse violento aí na sua empresa, né? E aí você se pergunta, caramba, né? Que coisa difícil, né? Ser empreendedor é complicado, ser empreendedor é... Mas assim, ó, para evitar esses fatores pesados de influenciarem no seu progresso, é preciso lembrar o seu porquê. Por que você começou o seu negócio? Por que você começou a sua empresa? O que te faz levantar a cada dia e abrir aí a porta? Claro que a gente agora está na pandemia, mas o que te fazia abrir a porta do seu negócio? O que te faz a cada dia te motivar a sair da cama, colocar uma outra roupa, ir para a luta, ir para o seu empreendimento? O que te faz? Então a gente precisa voltar aos nossos porquês. Parece um clichê, não é verdade? Porque eu já respondi tantas vezes isso, até no meu planejamento lá, quando eu fiz no passado para abrir a empresa. Mas para que tem que ficar respondendo esse negócio de novo, né? Sabe o que é interessante, o incrível disso? Quando você se volta para essa pergunta, qual é o meu porquê? Qual é a minha razão? Por que eu estou fazendo esse negócio? Aí eu começo a perceber de uma forma diferente que antes eu não percebia. Você começa a enxergar o teu porquê. E sabe o que vai acontecer? Essa pergunta, quando você responde ela, a energia mental e emocional necessária para continuar até que seus objetivos sejam estabelecidos ou sejam alcançados, elas vêm para você. E olha que incrível, energia mental e emocional. Porque energia mental é energia para você ter a criatividade. É a energia para você buscar soluções. Todos os problemas, eles vêm da mente. E todas as soluções também vêm da mente.
Então depende de você como que você organiza os teus pensamentos. Se tudo vem da mente, então como que eu vou fazer? Eu preciso buscar na mente também as soluções. E quando você faz isso, você volta para o seu porquê, tentando entender o porquê que você abriu essa empresa, por que você está trabalhando nessa caminhada, por que você fez isso, qual é a razão de te fazer levantar a cada dia, tirando de lado agora a pandemia, mas quando não tinha ela, ou quando tudo voltar ao normal, o que te faz produzir a cada dia, o que te faz ter vontade de você crescer de maneira empresarial? É o teu porquê. E quando você faz isso, olha que interessante, o seu objetivo, ele volta. Ele vai em busca do seu objetivo de que maneira? Aumentando ou fornecendo energia mental e emocional. Energia mental, nós já entendemos agora, a energia emocional é o controle ou o autocontrole necessário para você permanecer na caminhada. Porque tem muita gente que desiste de empreender por uma série de situações, acabam fechando a porta da sua empresa, mas grande parte também de muitos empresários acabam não fechando a porta, mas o seu índice de ansiedade está terrível. Acabam desgraçando a sua vida no campo das emoções. Acabam ficando doentes, estressados ao extremo. Acabam ficando, inclusive, com a sua capacidade intelectual com dificuldades, com problemas. Acabam tendo uma série de bloqueios emocionais, de traumas, de vontade de fugir, de vontade de se esconder, de vontade de não se encontrar com pessoas, não suportam mais reuniões, colocam às vezes no piloto automático a situação da sua vida e consequentemente estão encrencados. Então governe as tuas emoções, porque senão elas governarão você. Cuide das tuas emoções. Porque quando você cuida das tuas emoções, você vai ter maior e melhor qualidade de vida. Mas depende de você. Não se escravize no campo das emoções. Não se julgue, ou não se condene, ou não se culpe demais. Existem coisas na vida, no campo empresarial, que você vai ter dificuldades, que você não vai conseguir realizar, que você vai fracassar, que você vai perder um determinado tipo de contrato, que você vai perder dinheiro. Mas não se culpe, não se condene. Você estava tentando. Cometeu um erro, agora está na hora de você se organizar, está na hora de você colocar o trilho, né? Colocar de novo a tua empresa no trilho e recomeçar. É fácil? Não é fácil. Pode ser difícil? Pode, mas é possível. Como tudo está no campo das emoções, depende de você. Ô meu amigo empresário, minha amiga empresária, levanta a cabeça, empreendedor. Não desiste. Não desista na primeira bordoada, não desista na primeira batalha que você perdeu, mas levante a sua cabeça, olhe para cima, olhe para o futuro, não olhe para o futuro com medo, mas olhe para o futuro acreditando que você pode chegar lá um passo de cada vez. Não fique olhando para o futuro e se martirizando porque hoje a coisa está ruim, olhando para o futuro e acreditando, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Olhe para o futuro com olhos de coragem, olhe para o futuro acreditando que você é capaz. Olhe para a tua vida, como você chegou até aqui, olha o que você já fez até aqui e agora. Acredite em você, você tem uma capacidade incrível, você criou o que você tem hoje. E ao criar o que você tem hoje, significa que você tem capacidade para manter. Se você não está tendo capacidade para manter hoje, levanta a cabeça, bola para frente, não desista. Erros acontecem, erros existem, mas nós podemos orquestrar a nossa história, nós podemos gerenciar a situação e mudar. Depende de você. Agora, se você desistir no meio do caminho, o que será da sua empresa? O que será da sua família? O que será da geração que vem através da sua empresa? Olhe para a sua empresa, como ela tem mudado a vida de pessoas à volta. Ela pode simplesmente estar mudando a vida de pessoas com o seu produto ou seu serviço, mas ela também pode estar mudando a vida de outras pessoas que estão à sua volta, a vida dos seus colaboradores, a vida dos seus funcionários, a vida de pessoas que compram os seus produtos e serviços, inclusive a sua vida. Olhe para a tua empresa de uma outra forma. Olhe para a tua empresa com olhos assim bons. Olhe para a sua empresa com uma mentalidade de que você acredita em você acredita na tua empresa. Olhe para a transformação que a sua empresa ela tem como capacidade na vida de outras pessoas. Tá certo, pessoal? Se fez sentido para você o que a gente conversou hoje, compartilhe com outras pessoas. Marque pessoas no comentário se você está aí no Facebook. E se inscreva aí no canal do YouTube se você não faz parte.
E também, se você ainda não está no Instagram, @OrielPedroso, faça parte e vai ser um prazer estar aí te ajudando nessa caminhada, tá certo? Lembre de uma coisa muito importante, você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles, tá certo? Um grande abraço, um beijão no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.